Olá, queridos ouvintes e telespectadores do GeneCast, o seu podcast para falar sobre genética e saúde. Aqui é Rodrigo Foch, médico geneticista, e estamos de volta com o GeneCast, numa nova temporada, num novo formato. Agora, para quem está acompanhando a gente e tem o costume de acompanhar a gente pelos agregadores de podcast como Spotify, também pode acompanhar a gente através de vídeo no YouTube e, eventualmente, nas nossas redes sociais. Esse novo formato vai permitir a gente alcançar um público maior, além de trazer conteúdo para vocês numa dinâmica e de uma forma diferente. Para a gente é muito prazeroso estar de volta com o GeneCast, com essa iniciativa que começou lá em 2017. E agora vem para a gente, nessa nova dinâmica, nesse novo formato, essa ideia de transformar nesse videocast. O GeneCast, ele foi uma iniciativa que, ao longo dos anos, rendeu 40 episódios de diversos temas. E agora a gente vai revisitar alguns desses episódios, porque, de fato, a gente mudou, né? Quando a gente falou lá em 2017 sobre o que era genética médica, é diferente do nosso conhecimento, da nossa visão e talvez até do que seja a genética médica agora, em 2025, 2026. E não só isso, mas assuntos que a gente abordou, como, por exemplo, a condroplasia, distrofia muscular de Duchenne, erros no metabolismo, quanta atualização nesses anos. Então, a gente também vai revisitar um pouco desses episódios e trazer conteúdo novo para vocês também. Então, eu espero que vocês gostem dessa nova temporada do GeneCast, porque para a gente está sendo muito interessante essa nossa nova etapa. E para essa conversa, hoje eu estou aqui com os meus amigos, a Tereza Loureiro. Olá, eu sou Tereza Loureiro, sou médica geneticista em Ribeirão Preto. O Henrique Galvão. Olá, eu sou médico geneticista também de Belo Horizonte. E a Mariana Pombeiro. Olá, eu sou Mariana, médica residente do HC-UFMG. Bom, pessoal, assim, nós já gravamos em outros momentos juntos e eu acho que é muito interessante porque isso que eu falei no começo é verdade, né? A gente estava em outros momentos de vida, lá em 2017, 2018, 2019, né? O Henrique, quando a gente pega lá atrás, ele falava que estava em Barretos ainda na época. Mariana, quando ela começou a gravar com a gente, ela era uma estudante de medicina no segundo, terceiro ano. E quando que você termina agora a residência, Mari? Termino agora em março e continuarei em Belo Horizonte. Tem 6 meses aí para... 4 meses. 4 meses para terminar a residência. Então, de fato... eu era residente. Você era hoje residente. Eu sou preceptora da residência, então muda bastante coisa. É verdade, né? E aí eu acho que dentro dessa dinâmica, a ideia hoje desse reboot, né, do GeneCast é a gente poder falar exatamente sobre genética médica como um todo. Tá? E aí eu acho que a gente parte exatamente daí. O que hoje, pra gente, é a genética médica? O que é a genética médica? Foi muito mais fácil responder essa pergunta em 2017, hein? É porque a gente tem tantas discussões hoje, né? E há tanto menos, né? Acho que fronteiras entre a genética médica e outras especialidades que, né, a gente tem até essa dificuldade para dar uma resposta de bate-pronto, precisa, assim, né? E as nossas atuações, inclusive, refletem isso, né? Você tinha comentado, eu ficava em um serviço único, atuando exclusivamente numa sub-área, que era a oncogenética. Hoje eu tenho uma atuação mais diversificada. Tereza também, né, tem atuação em várias frentes, né? E eu acho que é essa a dificuldade nossa, né, em definir especificamente, assim. E assim, a gente atrela muito a genética ao pensamento das doenças raras, mas aí cada vez mais não são só as doenças raras. A genética está em todas as condições. Não só, a gente até usa mais o termo condições do que doença, porque em todas as diferenças e similaridades tem um pezinho da genética. Eu acho que assim, né, a gente tem que pensar que a genética médica, ela de fato é uma especialidade médica, né, quando a gente pensa que, quando a gente pensa na genética geral, ela acaba sendo essa área de conhecimento das bases genéticas, de hereditariedade, né, enfim. Mas quando a gente pensa em genética geral, ela pode abordar vários campos distintos dos seres vivos como um todo. Genética humana já acaba sendo uma sub-área da genética geral, voltada
para esse conhecimento para os seres humanos, mas a genética médica em si, ela é uma especialidade médica, né? E que vai ter as suas características próprias em relação a qualquer outra especialidade médica, tanto do ponto de vista da atuação, que é o que a gente estava falando, mas também em relação ao ponto de vista de formação, né? Eu gosto de pensar muito quando a gente fala de genética, muitas vezes os colegas eles acabam pensando muito, a genética ela é uma área muito básica de conhecimento e não infrequentemente a gente vê eventualmente alguns colegas tomando condutas do ponto de vista genético, né, que não necessariamente condizem com o ideal da conduta naquela situação, né? Isso porque, claro, é difícil de ter conhecimento em todas as áreas da medicina. Mas aí eu sempre penso que, assim, do mesmo jeito que a gente tem anatomia como área básica, a gente tem a cirurgia como uma especialidade. Então, do mesmo jeito que a gente tem a genética como uma área básica do conhecimento, a gente tem a genética médica como uma especialidade. E o gap entre genética e genética médica é o gap entre anatomia e cirurgia, né? Então, eu penso muito nisso. Eu acho que a genética médica hoje, para mim, claro, é uma especialidade médica, mas que tem essa característica muito própria, né? E que ainda está em desenvolvimento, quando a gente pensa nas tecnologias e tudo que tem acontecido, descoberta de novas doenças, de novos genes e com múltiplas facetas e áreas de atuação, né? Eu acho que e aí o desenvolvimento de novas condutas e técnicas, como, né, fazendo esse paralelo aí entre anatomia e cirurgia também, a gente a cada dia tem novos procedimentos, novos testes, né, medicamentos em desenvolvimento aí para as condições relacionadas à genética médica. Isso tudo também, com esse avanço que a gente percebeu ao longo desses anos, a gente ainda tem um volume maior aí de ferramentas para a gente atuar, né, em cima. Então, acho que, né, além, né, da gente ter essa dificuldade de definir especificamente ali, o que é genética médica, a gente também conta ali com tanto de técnicas de exames, quanto, né, os múltiplos medicamentos aí que, né, se desenvolveram ao longo desse tempo, permitiram realmente a gente ter um aumento desse universo aí de atuação do médico geneticista. Perfeito. E quando a gente pensa na atuação do médico geneticista, o que vocês acham que são... A Teresa falou das doenças raras, né? Eu acho que a gente tem, principalmente nos últimos anos, e isso vem muito por conta do movimento social das doenças raras, né? Utilizado muito doença rara como um sinônimo, né? Quando a gente pensa em genética médica, mas não é só isso, né? A gente tem aí diversas doenças genéticas que não são raras e que também vão precisar da sua atenção e seu cuidado de forma adequada. Eu acho que um exemplo clássico é a síndrome de Down, né? Que não é uma doença rara, mas é uma condição genética que precisa da mesma estrutura que eu acho que é a atuação do médico geneticista, né? Diagnóstico, aconselhamento genético, né? Tratamento, acompanhamento, enfim, né? Mas hoje, pensando em tudo que a gente tem, né? Porque lá em 2017, quando a gente falou, por exemplo, sequenciamento nova geração era uma realidade, mas não era tão difundido como é hoje, né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a atuação do médico geneticista em relação à análise desses exames muito mais forte do que o que tinha naqueles anos ali, né? O que vocês hoje entendem que são as principais áreas de atuação, onde a genética mais está ativa? Eu falei das múltiplas especialidades, de em todas elas haver um pezinho de genética, porque, de fato, isso, inclusive, foi algo que me atraiu enquanto especialidade, ter a oportunidade de lidar com o corpo como um todo. Então, a gente vê, tem a cardiogenética, tem a oncogenética, que é nosso xodó aqui. Então, tem a nefrogenética, tem muitas áreas específicas e há espaço para todos os gostos, digamos assim, em relação a isso, e muito espaço para evoluir esse conhecimento. Muitas dessas condições, eu citei, por exemplo, a cardio e a oncogenética, existem condições que são relativamente comuns
não entram nessa frequência de raridade, mas que tem um componente genético importante e que ter acesso a essa informação vai mudar a forma como a pessoa vai ser cuidada e como vai ter acesso à prevenção. Você falou da cardiogenética, é interessante porque, assim, a gente teve um crescimento de grupos que estão trabalhando, estudando e atuando em cardiogenética, né, dentro de serviços de referência. A gente, inclusive, vai ter um episódio de cardiogenética com pessoas que fazem parte do Cardiogen, né, e é interessante porque era um tema que, em 2017, por exemplo, já se falava dessa questão cardiogenética, claro, mas não era tão abordado como é hoje, né? Então, eu acho que esse é um exemplo. Geralmente, quando a gente falava dos pacientes cardiológicos que acabavam procurando a genética, a gente estava muito dentro do Marfan e diagnósticos diferenciais. Hoje a gente fala das cardiomiopatias, das arritmias que têm origem genética e que acabam sendo importantes também para a investigação, né? Antigamente era só ortopatias, né, que a gente abordava Eram mais. só as ortopatias, né? E assim, eu acho que quando a gente pensa nas grandes áreas, claro que tem todas essas questões das subespecialidades, mas eu não sei, eu ainda acho que assim, um core, né, um núcleo do trabalho do médico geneticista acaba sendo muito dentro das síndromes malformativas, né? É uma coisa que geralmente a gente tá capacitado para atendimento independente da formação, né? Porque, claro, não que não esteja um geneticista geral a atender casos de oncogenética, né? Mas assim, claro, existem especificidades da oncogenética que você precisa ter uma formação complementar para ter aquela compreensão, às vezes, mais a fundo. Meio que assim, BRCA1, BRCA2, eu acho que todo geneticista consegue lidar. Lint, eu acho que todo geneticista consegue lidar. Agora, existem particularidades que acabam sendo do conhecimento que você precisa mesmo ter experiência na área, né? Quando a gente pensa em síndrome malformativa, eu acho que isso é mais... já mais... A base de tudo. a base, né? Toda residência vai colocar isso como o mínimo. É. Então, todo mundo sabe fazer. Todo Mas é um geneticista mínimo faz. desafiador também, porque Muito. são tantas condições e cada vez mais elas vão sendo descritas, né? É muito interessante. Hoje eu vejo o cenário em relação a quando a gente começou a gravar esse podcast, que o acesso aos testes era muito menor. E hoje, que há muito mais acesso, então, no início, eu acho que a gente ficava ali quebrando a cabeça com muitas hipóteses. Nosso companheiro, né, o Will Smith, aí procurando as características faciais e tudo mais, e eu acho que a gente está reaprendendo muita coisa. Então, muito do que estava descrito, a era molecular tem mostrado que há ajustes do que estava escrito, né? A história do paciente não lê livro. Às vezes, não é exatamente aquilo que era esperado para aquela condição. Então, o médico geneticista também está em transformação. Eu acho que tem um exemplo até lá da UFMG, né? Assim, grande parte, a parte enorme é de atendimento em dismorfologia. E aí você vai vendo, né, os casos de antes de 2015, 2016, é aquilo, né? Muitas consultas, então passou por um residente, passou por outro, para tentar pelo fenótipo ali, tentar, e segue como... e às vezes fecha um diagnóstico clínico ali, um relatório com essa estimativa, né, de não podemos afastar de um risco de até 25%, alguma coisa. E não, depois disso aí agora a gente, né, não sei, o que você vê hoje lá, né, assim? Hoje a gente tem muito mais acesso a exames, né? Infelizmente o SUS é um pouco complexo esse acesso, mas alguns pacientes conseguem fazer. E a gente vê que muitos deles a gente não pensaria no diagnóstico só pelo Gestalt, né? E aí, às vezes, são fenótipos um pouco mais leves, um pouco mais inespecíficos, que a gente precisa de um teste molecular para conseguir definir. Que antes eram pacientes que ficavam assim como deficiência intelectual, mas dismorfismos. E hoje a gente consegue dar mais respostas para esses pacientes, né? A gente também tem que assumir o papel, a responsabilidade de devolver isso para a literatura, né? A literatura, ela se atualiza com base no que é depositado nela. Então, às vezes a descrição clássica não reflete... A realidade total, né? Exato, o que é a realidade. Isso é uma coisa interessante, a Mari falou dessa questão da avaliação fenotípica e tudo mais, porque assim, às vezes quem está escutando e não conhece nada de genética médica pensa, vou passar no médico geneticista e o que ele vai fazer? Como vai ser a consulta, né?
que acontece? Ou então, às vezes, um estudante, como a Mari já foi e pensava, às vezes, em genética, mas todos nós já fomos, na verdade, né? Mas, assim, tô pensando porque naquela época que eu era estudante era muito isso, né? Tô pensando em genética, vou conhecer mais sobre o assunto e, de repente, quem está escutando a gente também tem essa ideia de quero conhecer mais sobre o assunto, mas como que é o dia a dia de um médico geneticista? Como que é a rotina de consulta? Eu te falo, me formei em 2011, né, que diversos colegas meus naquela época e ainda hoje acham que a minha atuação principal é estar dentro de um laboratório e De não pesquisa. de pesquisa, né? Porque a gente não lida com a clínica, a gente não sabe clinicar. E não atuando com o paciente, não atuando na clínica, né? Então, eu acho que existe uma barreira de informação que uma das nossas ideias, exatamente com essa iniciativa de estar aqui divulgando, é a gente poder, né, melhorar essa barreira, vencer essa barreira. Como que é aí o dia a dia de um médico geneticista? Como que é a rotina de consulta? Existem muitas formas de atuar, né, na especialidade, assim como as demais especialidades. Então, existe a possibilidade de se ter um consultório, por exemplo, e atender pessoas que estão investigando condições com a suspeita de que seja hereditário, ou mesmo genético, mas não hereditário, que também existem, né, essas situações. E aí podem ser atendimentos individuais, familiares, casais. Existe ainda a possibilidade do ensino numa instituição de ensino, não só as instituições públicas e privadas de ensino superior, mas existem pós-graduações, outros campos relacionados. Laboratório é também um espaço mais diferente do que se pensa, né? O geneticista ele pode ficar relacionado à bancada no contexto de pesquisa, mas no contexto da prática, em geral, ele vai estar relacionado à interpretação das variantes genéticas. Então, nós todos somos diferentes entre si e o médico geneticista vai correlacionar se essas características têm ou não relação com uma condição descrita. São algumas das possibilidades. A educação em si, não só diretamente relacionada à pós-graduação, mas a produção de materiais de formação. Porque se eu falo que a genética perpassa todas as especialidades, as áreas de conhecimento, os profissionais diversos, não só os médicos, na verdade, os profissionais de saúde têm que ter acesso a esse tipo de informação. Existe a possibilidade de trabalhar na parte regulatória, se os pacientes têm que ter acesso. Então, tem muitas possibilidades. O que é que vocês me falam? Sistema, né? Você falou consultório, né? Interconsulta em hospital, maternidade, hospitais públicos e privados, a questão de hospitais públicos universitários, aí fazendo essa interseção, né, assim, um pouco de pesquisa, um pouco de prática clínica, muitas condições raras, né, são hospitais universitários, né, de atendimento terciário, com múltiplas especialidades, há o espaço do geneticista ali, né, em grande parte deles também resguardado, ou pelo menos espera-se que haja esse espaço resguardado. E esse centro de atenções em raras, né? Eu acho que, né, desde o começo dessa mobilização para as doenças raras, lá no começo, né, de 2010, por ali, o médico geneticista, até tendo que tomar para si o protagonismo, né, dessa atenção às doenças raras, acabou que ele, né, tem essa atuação tanto formando equipe para assistência, como fazendo as próprias consultas, né, e definindo diagnósticos e estimativas de risco, e aí também, né, buscando essas parcerias com laboratórios para, né, a tentativa de definição de diagnóstica, a questão toda debatida, né, que o paciente ele tem ali né, a dita odisseia diagnóstica para aqueles casos em que né, as síndromes são muito raras e há pouco conhecimento da média de médicos geral em relação a determinadas condições genéticas raras. Então, esses centros de atuação eles poderiam realmente, né, fazer a diferença para a definição diagnóstica desses pacientes. Acho que as áreas de atuação são várias, né? O negócio é esse. E é isso, né? O paciente que vai buscar um médico geneticista, muitas vezes ele tem ali uma expectativa em relação, claro, ao seu diagnóstico, porque vale a pena a gente lembrar que
não é incomum esses pacientes eles já terem um quadro clínico estabelecido, né? É muito mais raro na nossa rotina da prática clínica vir alguém assintomático pensando em aconselhamento genético por conta de história familiar, apesar disso acontecer também, né? Eu acho que na oncogenética isso acontece mais do que nas outras áreas, mas é muito mais comum, eventualmente, o ponto de partida da investigação diagnóstica, né? Então, aquele paciente que chega no médico geneticista, geralmente é um paciente que já tem alguma característica clínica que precisa ali de uma investigação, que está em busca de um diagnóstico, né? E que muitas vezes vem com uma expectativa de que esse diagnóstico, o geneticista vai bater o olho e fechar ali na primeira consulta, ou Ou vai eventualmente... ter uma maquininha ali do lado que colhe o sangue e sai, né? Assim, sem automático, né? Muitos pacientes acham que é o exame, né? Que vai passar no geneticista e é um exame que vai é o fazer exame. ali, né? Vai ter um mapeamento genético que vai colher um sangue e trazer uma resposta definitiva. Às vezes nem o sangue está presumido. Eu já conversei com pessoas que falaram, olha, eu pensei que eu ia entrar numa máquina como ressonância e que ia ser feito um mapeamento, entendeu? Então, tem coisas que a gente presume que não necessariamente refletem. E até essa questão de ir ao médico geneticista, eu acho que o ponto que o Henrique trouxe é legal, de lembrar que o geneticista também vai ao paciente crítico, ao paciente que pode ter. Então, é importante sensibilizar as pessoas de quando suspeitar que uma condição pode ser genética, para que o geneticista também possa ir a esse paciente, se esse paciente não puder vir ao médico. E o outro ponto, né? É muito difícil ter essa demanda espontânea do paciente em procurar o médico geneticista. É muito encaminhamento de outros colegas, né? De outras especialidades que demandam esse apoio ou essa interação, né? com o médico geneticista. O paciente fala, vou no cardiologista, vou no geneticista, né? Então, tem esse caminho mais, né? Com mais etapas e até o paciente chegar na gente. Mas sabe que eu imagino que isso acontece muito por duas barreiras, né? Uma primeira barreira é de conhecimento de fato. A população, de forma geral, não conhece. Tudo bem, estou com dor no peito, eu sei o que eu preciso, né? Eu estou com a perna doendo, o joelho doendo, eu sei onde eu tenho que ir, né? Agora, em que momento que eu vou procurar o geneticista? Eu acho que a falta de conhecimento de quais são, vamos pensar assim, aqueles pontos principais que tem que levar a pessoa a buscar o geneticista, eu acho que esse é uma barreira, né? E a segunda barreira que eu acho que vale a pena a gente citar é o acesso ao geneticista também, né? Porque, é claro, a gente está aqui e a gente se olha um pouco por dentro da bolha, né? Mas a gente sabe que a genética médica é uma especialidade rara. Entre as especialidades médicas, ela é aquela que tem o menor número de especialistas. Eu acho que o último censo ainda a gente não tinha chegado em 400, a gente estava em 350, 300 e poucos geneticistas espalhados pelo país, né? E apesar de o cenário hoje já não ser exclusivo de dentro dos grandes centros, que eu acredito, olhando o nosso histórico como especialidade, que até 20 anos atrás o médico geneticista ele se encontrava dentro dos grandes centros, dentro das grandes universidades, dentro dos ambulatórios de universidades, de hospitais terciários. E esse cenário ainda continua, ele ainda existe, mas ao mesmo tempo a gente já tem os geneticistas mais espalhados, né? Sim. Inclusive com os seus pontos de atendimento. Então, é uma barreira que ela ainda existe, mas que ela, claro, vai se transformando quanto mais a gente forma geneticista para atuação, né? Mas eu acho que esses dois pontos eles acabam sendo um pouco barreira de entrada, né? Do porquê que não tem tanto, talvez, essa busca espontânea. E aí, quem geralmente encaminha para o geneticista é o colega que já teve uma experiência positiva com o geneticista também, né? Eu acho que as universidades, elas não trazem a genética clínica, né? Então, muitos profissionais, eles se formam sem conhecer de fato o que o geneticista faz. Mesmo sendo médico formado, não teve o contato necessário para entender quando encaminhar, por que encaminhar, o que o geneticista faz. E você vê como existe uma questão falha aqui, Maria. A gente acabou de passar por um processo de atualização da matriz curricular do curso de medicina, né? E tinha sido proposto
pela Sociedade Brasileira de Genética Médica atualizações em relação a essa matriz curricular que fosse englobar questões relacionadas à genética médica e a doenças raras dentro da grade. E não foi aprovado, né? A grade que foi aprovada, a matriz curricular que foi aprovada, não contempla esses itens, né? Então, a gente está falando de uma especialidade, de um acesso, de uma necessidade de acesso que vem crescendo, né? Hoje em dia é muito difícil a gente pensar num médico que não tenha eventualmente escutado, pelo menos um médico que trabalhe dentro de algum núcleo, né? Não tenha escutado sobre um exoma. A gente fala sobre isso atualmente, os neurologistas falam sobre isso, outras especialidades falam sobre isso, mas não está contemplado na graduação, pelo menos uma etapa de formação nesse sentido. A formação desses temas, elas acabam ficando restritas a algumas áreas de atuação. Então, na pediatria, às vezes alguém acaba falando alguma coisa, aquela coisa que acaba sendo meio que uma aula de rodapé, que cita no mesmo pacote Fabry, mucopolissacaridose, Pompe, Gaucher, porque são as clássicas tratáveis, né? As trissomias clássicas. As trissomias clássicas, que muitas vezes vão ser abordadas no ciclo básico. E nunca mais são E revisitadas. nunca mais são revisitadas na área clínica, né? Nos ciclos clínicos. Então, tem desafio nesse sentido. Tem desafio nesse sentido. Eu entendo que a montagem da grade também é desafiadora, porque são muitos conteúdos, mas o mínimo seria sensibilizar diante de uma baixa estatura que eu não conseguia elucidar pelo racional de investigação, alta estatura, infertilidade conjugal, abortamento recorrente, câncer com recorrência familiar em idade jovem, e aí vai, assim, pelo menos os grandes grupos, se eu falo que é importante sensibilizar todos os profissionais de saúde, não apenas médicos, mas, no mínimo, os médicos em formação, eles têm que ter esse olhar, opa, talvez a abordagem habitual não seja suficiente aqui, eu preciso de um colega. Em relação à questão de número, eu acredito muito no estabelecimento de pontes. Então, assim, as pessoas, existem estados que, infelizmente, ainda não têm um médico geneticista, outros têm uma grande concentração, mas a comunicação está aí para as pessoas de um local conversarem com outras, mesmo em grandes centros com muitos profissionais, eventualmente alguém tem mais experiência com uma área do que outra. Então, não necessariamente nessa situação em que não tem acesso, os olhos do colega, os braços do colega, a experiência do colega não vão agregar nessa jornada diagnóstica, na odisseia diagnóstica desse paciente. Então, as pessoas podem se conversar e orientando, olha para isso, olha para aquilo, e tentando ajudar essas pessoas aonde quer que elas estejam. E a gente teve uma outra coisa que, de fato, aumentou a capacidade de acesso, principalmente de 2020, da pandemia para cá, que é a telemedicina. Sem dúvida. Então, não só a questão... Eu entendo muito que a discussão de casos com colegas é rico e envolve uma questão muito de matriciamento, né, de você poder fazer essas orientações, eventualmente, em situações no qual não vai ter um colega geneticista próximo, mas tem um colega de outra especialidade que você pode dar esse suporte, né? Mas o acesso à própria consulta por telemedicina, hoje em dia, tem sido uma realidade para a especialidade, né? Claro que tem suas limitações, como toda telemedicina para toda especialidade, então, exame morfológico acaba sendo um pouco mais prejudicado, mas não é impossível de ser realizado e de levar acesso a locais que seriam mais restritos, né? O ponto é realmente fazer essa distinção técnica até entre uma mensagem de WhatsApp e uma coisa bem estabelecida, um protocolo em que haja, né, regulação, em que haja remuneração, né, isso aí, né, tô tocando um ponto polêmico aqui, mas realmente, assim, o aconselhamento genético em si, o foco dele é a informação, é a transmissão da informação, é como o paciente e a família lidam e sabem interpretar essa informação, é o cerne né, da nossa especialidade. Então, essa parte de, né, contato com o colega, a inserção do médico geneticista na equipe de atenção e cuidado do paciente, ela não é que ela não deve ser, ela de forma
a definição, ela é participação de um médico geneticista na atenção e no cuidado desse paciente. E não um tira dúvidas Sim. ali, Sim. olha, você que mexe com essas coisas raras aí, vamos, né? É importante, né, que isso aí também seja, né, seja de conhecimento, né, do pessoal que está nos assistindo, né, assim, óbvio, né, temos a maior boa vontade, maior interesse e até acho que pela formação de ter essa interação e não é que vamos deixar de mandar mensagem Então, tudo. mas aí é que eu acho que não deveria ser o mandar mensagem. Na verdade, esses atendimentos, essa conversa entre especialidades ou entre médicos, ela deve ser registrada, sistematizada para a segurança do médico e dos médicos e do paciente, de toda a equipe. E muitas vezes nos serviços não tem essa opção. Você tem a opção de abrir um atendimento ao paciente. Você não tem a opção de abrir um atendimento com outro colega para discutir. É o Tem a Teleassessoria. Teleassessoria. E vale a pena citar que a Raquel Onjo, né, geneticista aqui de Sim. São Paulo, ela foi a coordenadora do grupo de trabalho dentro da Sociedade Brasileira de Genética Médica, exatamente para estruturar, né, diretrizes de teleatendimento, teleconsulta e teleassistência, né, pensando nas particularidades da genética médica. Ela apresentou, inclusive, no congresso esse ano eu tô falando 2025, né? A gente tá datando aqui o podcast, esse primeiro episódio, claro. Mas ela apresentou isso no congresso e é exatamente isso que ela traz, viu, Henrique? A questão das bases, de que às vezes o colega vai mandar uma mensagem, às vezes ele vai mandar uma mensagem com o resultado do exame, com uma Sim. foto do paciente. Dá uma olhadinha aqui. A foto, né? A foto do paciente e o resultado de O exame. menino nasceu. Né? E assim, é claro que às vezes a gente até fica numa saia justa, porque às vezes é um colega amigo muito próximo, e que tudo bem, né? Mas exatamente como que a gente sistematiza isso, e porque isso é uma hora de trabalho também, é um período de trabalho Formação que você é uma teve. formação, né? E é exatamente isso que a Teresa falou. Você tem uma questão de segurança, porque eventualmente num processo desse, né, você faz uma orientação e essa orientação às vezes é utilizada de forma correta ou incorreta, mas acaba tendo um desfecho desfavorável por algum motivo, você acaba se corresponsabilizando por isso. Sim. Né? Sim. Então é um cuidado que de fato precisa ter. E eu acho que esse cuidado não é exclusivo da genética médica, né? Sim. Mas ele acaba sendo talvez para a gente um pouco mais comum, porque ortopedia é mais acessível, né? Cardiologia é mais acessível. Genética é menos, então acho que a gente acaba estando exposto mais a essas situações do que outras especialidades. Sim, né? e não só entre especialidades médicas. Foi legal mencionar a Raquel, a doutora Raquel, ela fala, eles são do núcleo de telesaúde, é mais do que telemedicina, Sim. né? Então, eventualmente, a abordagem do nutricionista, do fisioterapeuta, do psicólogo, vai ter enfim, de outras profissões, vai ter uma interface aí com a genética, os dois agregando experiência para a condução do cuidado. Isso também deveria ser registrado. Sim, sim, perfeito. E uma outra coisa que você citou, Tê, e eu acho que vale a pena, Tê, né, Tereza? Mas que vale a pena, eu conheço a Tê já há mais de década, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é a questão de multidisciplinaridade, né? Não só com as outras especialidades, mas exatamente com as outras equipes. Né? Eu acho que ninguém faz genética médica sozinho. É difícil de falar assim, olha, abri meu consultório e não preciso de absolutamente ninguém. Estou aqui, não preciso conversar com outro colega geneticista, não preciso conversar com outro colega de outra especialidade. Eu acho que ninguém faz medicina dessa forma. E se faz, está fazendo errado. Né? Mas eu acho que na genética, para a gente, isso é muito comum. A gente está muito acostumado desde o começo da formação, desde o R1, né? Até esse contato com equipe multi. Quando a gente vai trabalhar com o Renato, se você não tiver um nutricionista para chamar de seu, né, e que você confie, Você não faz nada. você tem uma restrição grande. Né? Então, essa questão da multidisciplinaridade acaba sendo muito fundamental também para a especialidade. Né? Uhum. E hoje, pensando nas atuações, né, eu acho que a gente tem também um campo que acaba sendo importante, que a gente citou um pouco,
e que ele não era tão robusto lá em 2017, e se a gente falar de 20 anos atrás, nem se pensava, que é a questão de toda a parte de análise de exame genético, que é uma realidade que não existia antes, que a especialidade, vale a pena a gente aqui citar, ela é de 77, né? A residência, primeiro ano de residência em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, se não me engano, foi 77, né? E imagina, não se pensava em relação ao potencial de análise de exames como a gente tem hoje, e que é algo que geralmente o residente sai com algum preparo sobre classificação de variante, análise, e, e muitas vezes busca um local, né, um mercado de trabalho também em relação a isso. E foi uma área que se transformou rapidamente, né? Então, se pensar em especialidade, quando eu dizia na faculdade, eu vou prestar residência para genética, havia pessoas que falavam, genética, excelente, eu não fazia ideia que genética era especialidade. E há uma heterogeneidade de acesso e tudo mais à genética no país, mas não só no país, entre os países. E aí, nessa trajetória, eu tive a oportunidade de fazer estágio na França e na Espanha durante a graduação, e a realidade entre eles, em relação ao acesso à genética, era completamente diferente do que era incorporado ao sistema de saúde, do que era acessível por outras formas. E em 2014, logo em seguida, eu tive a oportunidade de fazer um estágio em pesquisa no Chile com sequenciamento nova geração. E era, assim, a novidade do momento, que nem na faculdade se falava disso. Os professores não sabiam que existia. E hoje é a nossa rotina, exatamente. Então, em 10 anos, se transformou absolutamente a assistência à saúde, porque isso participa da assistência à saúde, na verdade. E assim, 2014, né? Quando a gente pega aquele artigo da descoberta do gene do Kabuki, se eu não me engano, ele é de 2012, utilizando NGS. Sim, NGS, esse estágio foi entre 2013 e 2014, então não, tinha acabado de surgir, né? Era o início, a gente não fazia NGS, não fazia exoma aqui no Brasil, né? Ou então alguns laboratórios eventualmente que tivessem oferecendo do ponto de vista clínico. Caríssimo, né? Não, era pesquisa. Era pesquisa, não se... Né? Eu acho que começou a ter um movimento do uso de exoma, por exemplo, na prática clínica em 15, 16, mais ou menos, né? E você falou, eu lembro quando chegou o Array. Eu era residente e eu aprendi a utilizar Genome Browser junto com os meus preceptores na época, em 2012. Porque a gente falava do MLPA, né? Era a técnica que existia. E aí, quando o Array começou a ser mais difundido, como que a gente olha para isso, analisa como que tira um resultado disso, quais as informações que podem ser tiradas daquele monte de número, né? E aí eu lembro de uma aula mesmo, que inclusive se eu me lembro bem, quem deu essa aula pra gente lá na Unifesp foi a Nara Sobreira, mostrando as plataformas e ensinando um pouco ali a como que a gente poderia extrair essas informações. E foi uma coisa que não foi um conhecimento, eu penso assim, não foi um conhecimento que me foi passado por um preceptor que já tinha esse conhecimento, já utilizava isso. Não, eles aprenderam no mesmo momento. Como muita gente aprendeu NGS no mesmo momento dos seus alunos, né? E outras ondas virão, sem dúvida nenhuma. Acho que nesse sentido, a gente... a análise NGS, a gente vai ter um episódio só por conta disso, né? Mas a análise NGS está passando por isso, né? Eu vejo a Tereza assim, né? Junto com os fellows, ok, então a gente vai discutir isso aqui para aprimorar, para entender um detalhamento de uma classificação específica. Muito diferente, por exemplo, quando lá em 2021 a gente tinha protocolarmente, não fugia muito ali do que era uma classificação de variantes de NGS. Então, tá realmente tendo uma evolução, todo mundo caminhando junto ali para saber como que classifica. E não só, assim, os preceptores e orientandos aqui do Brasil, né? O mundo inteiro. Alguém solta um trabalho falando, olha, para esse grupo de genes aqui, talvez a gente classifique, né, tem determinado critério que a gente olha de um jeito ou olha de outro. Então, assim, a evolução
dessa área da genética, que eu faço um paralelo, por exemplo, com o patologista, né, o anatomopatologista ou talvez o radiologista, né, que ele é fundamental a presença de um médico com conhecimento técnico para interpretar né, alguma tecnologia extraída de uma informação do corpo humano. Isso está crescendo muito, está evoluindo, mas todo mundo junto, né? Assim. Isso é muito legal. Eu acho que, no geral, o médico geneticista ele é muito aberto a essas mudanças na tecnologia, esses avanços. E essa questão do aprendizado, você mencionou o array, eu acho que isso acontece ainda com o NGS. Na verdade, muitas vezes o residente ele consegue acessar e avançar mais nesse conteúdo do que alguns dos seus mentores. E ele devolve isso para o seu serviço, que é algo muito bonito de se ver. Sim. E em relação a essa questão das especificidades, a gente não tem dúvida que existem diretrizes gerais de como interpretar características genéticas de cada pessoa, mas para cada gene são necessários ajustes e a gente vai refinando cada vez mais. Mas esse refinamento, ele também em paralelo, a gente vai falar, não tem como falar do avanço da genética médica sem pensar também na inteligência artificial, no machine learning, que ele vai junto ali. A máquina também está aprendendo com a gente a se refinar. Então, a gente é parceiro nessa jornada, né? E isso é uma coisa que a gente nem imaginava lá atrás também, né? A questão da Absolutamente. inteligência artificial e toda a movimentação que em todas as áreas a IA tá levando. E sem dúvida nenhuma na saúde, né? A gente já vê alguns estudos a respeito do uso de IA para imagem, né? E com resultados que parecem ser robustos, né? Baseado no que eu entendo, claro, mas se a gente conversar eventualmente com um colega radiologista, ele pode ter ali as suas considerações específicas. E a mesma coisa eu acho que para análise. Eu acho que a gente vai ter um momento que, na verdade, a IA ela vai ter um domínio sobre a análise, né? Até pela velocidade que ela pode buscar as informações nos bancos de dados, trazer uma conclusão a respeito daquilo, que talvez a gente vá ter o geneticista, né? O médico geneticista, como uma figura para respaldar aquela informação que foi identificada pela IA, né? Num trabalho contínuo. O que... Respaldar, transmitir e acolher. Isso, que é o que a IA não consegue fazer, né? Que é o que ela não consegue fazer. Porque esse é um ponto. Existe algo, né, da medicina que a tecnologia não substitui e eu entendo que independente de como a tecnologia for evoluir, ela não vai substituir, que é o contato humano e a referência contra a referência que a gente faz no acolhimento ao paciente em relação a sentimento mesmo, né? Em relação a entender qual que é a dúvida central do paciente, porque às vezes o paciente, a gente na genética vê isso com muita frequência. O paciente às vezes tem a queixa principal... E é não verbalizada, né? Não, exato. O que ele traz não é o que é o mais importante ali, né? Eu passo uma experiência pessoal que não tem nada a ver, né, com genética e tudo, mas é o que representa a consulta médica em si. Eu tive uma questão, né, cardiológica, passou e tudo, mas assim, entre ir a um cardiologista, quais eram os meus receios, minhas coisas, e que não necessariamente eu conseguia colocar numa listinha, né, prática. E depois da consulta, perceptivelmente, o que mudou das minhas preocupações em relação àquela condição, eram nítidas e não foi por uma resposta numérica do cardiologista. Ele simplesmente, a forma como ele levou a consulta, assim, ele induziu a uma mudança de comportamento e de preocupações que eu tinha, que, assim, ele meio que iluminou mais ou menos o que era de dúvida, esclareceu alguma coisa, ou seja, ele conseguiu ali, com o conhecimento dele, delinear o que realmente, separar o joio do triqueiro, que era importante do que não era em termos de informação médica. O que eu quero dizer com isso? Não é tão tangível assim, né, o que acontece no consultório médico, né, ou pelo menos há uma parte não tangível do que acontece no consultório médico, e
a partir disso, a vida da pessoa, ela é modificada naquele momento, sabe? Eu tô viajando um pouco aqui, mas assim, isso aí, eu acho que, assim, não é que eu acho, isso aí por mais informações que a gente pode conseguir num relatório elaborado pela IA, é aquilo ali, ó, né? É a conversa que realmente faz você lembrar depois e ter determinadas condutas enquanto paciente que são modificadas nessa interação, né? Nesse fenômeno, né? Consulta médica. Acho que vai nesse sentido. Existe uma coisa de empatia, e claro que existe técnica de comunicação, né? A gente aprende técnica de comunicação e todas as questões relacionadas à psicologia do relacionamento médico-paciente, né? Isso é uma outra coisa que o geneticista faz com muita frequência, eventualmente, que é a questão das más notícias. Uhum. Eu acho que é muito mais frequente o geneticista dar notícias não tão desejadas do que propriamente uma notícia que acabe sendo positiva. Mas exatamente você acabar identificando como que você transforma aquela situação para que a família, para que aquele paciente compreenda, busque o lado... às vezes é complexo a gente falar do lado positivo, mas assim, o lado mais leve da situação, né? Para que isso acabe não gerando, às vezes, uma desestruturação, acabe levando, eventualmente, a uma crise de ansiedade, que posteriormente pode se desenvolver com uma depressão, né? A gente vê isso com muita frequência, né? E acho que isso que o Henrique falou é verdade, porque por mais que, às vezes, a gente, como médico, conheça Você tem acesso à informação. as técnicas, tenha acesso à informação, na hora que você passa pelo processo, né, você é um paciente também, né? Você também está nesse estágio. E claro, se a gente parar para pensar quantas vezes eventualmente a gente ou alguém próximo de nós passou por alguma consulta, por algum atendimento que você fala, não gostei do atendimento, né, porque faltou alguma coisa ou porque de fato a pessoa às vezes não conseguiu lidar com a informação ou te trazer, e às vezes até por uma questão de que, poxa, ele é médico, então eu preciso ser muito técnico com ele, né? E claro, a gente tem um conhecimento técnico maior, mas quando a gente está no status de paciente, a gente também precisa Do acolhimento. do acolhimento, né? Não só da parte técnica, mas do acolhimento. Eu acho curioso, até essa questão do positivo, do negativo, né? Muitas vezes os pacientes perguntam, doutor, é para eu torcer para encontrar ou para não encontrar a alteração do exame? E assim, eu sempre falo que na vida a gente tem que torcer para ter acesso à informação e a suporte para lidar com essa informação, porque não importa se a pessoa fez jejum, se comeu feijoada no dia anterior, se teve insônia por ansiedade, o resultado do exame ele não vai ser alterado por esses fatores, mas o que você vai fazer a partir desse resultado, eu acho que é o cerne, assim. E isso é uma coisa interessante, né, Tê? Porque a gente falou muito ao longo da conversa da importância do geneticista como uma figura pensando em diagnóstico. Mas vale a pena lembrar que o diagnóstico é uma etapa da jornada. Sim. E geralmente é uma etapa muito longa, né? Eu comparo que é a subir o Everest. A odisseia diagnóstica de uma pessoa com doença rara, às vezes, é tão longa quanto o preparo de uma pessoa para chegar no Everest mesmo, né? Porque a pessoa não decide, levantei da cama, vou subir o Everest, né? Tem todo anos de preparo e a gente sabe que diagnóstico de doença rara pode levar aí 5, 6, 10 anos até um diagnóstico. Mas depois que se chega no Everest, você quer descer e voltar para casa, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Depois que você tem o diagnóstico, quais são os próximos passos? Que aí envolve toda a questão de tratamento, o aconselhamento genético, a questão do acompanhamento clínico daquele paciente, que também é um papel nosso, né? Essas etapas também são papéis nossos, né? Como médico geneticista. E que vale a pena entender que isso também está dentro dessa dinâmica. Então, muitas vezes, o médico geneticista ele vai acabar sendo aquele especialista que vai acompanhar aquele paciente e a família pelo resto da vida. Relatórios, suporte, quais outros especialistas, às vezes, lembro, tem alguma coisa naquela síndrome que assim, opa, peraí, tem...
é meio que o maestro, né? Opa, ainda falta, né? Ainda não está acompanhando com um endocrinologista, por exemplo, mas essa síndrome pode dar alguma questão outra que também merece ser olhada. Isso a gente sempre comenta lá, né? Assim, é aquele que está ali de suporte, né? Ele tem a questão de, ok, fechou um diagnóstico raro, complexo, mas ele, como o próprio nome diz de aconselhamento genético, é o processo, né? Então, essa continuidade, ela é muito importante. E que é um tema que vai valer a gente abordar também um dia, a parte que é revisitar a questão de aconselhamento genético, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Só fazendo um gancho, você falou em tratamento. E aí, muitas vezes, as pessoas confundem tratamento com cura. Que não necessariamente. Então, todas as pessoas podem ser acolhidas. Existem mecanismos para aliviar as dores, tudo que... Isso é tratamento. Isso é tratamento, né? Assim como quando a gente fala em prevenção, existem muitas etapas, né? Existe uma prevenção aí. Evitar que você se exponha uma vez que você tem aquele fator, que você diagnostique, tenha medidas para evitar um agravamento, e outras, se você teve um agravamento, que você possa dar suporte a essa pessoa. Então, para evitar complicações decorrentes. Então, tem muitas nuances aí entre prevenção e tratamento também. Sabe, você está falando isso, eu lembrei de uma situação que eu estava na época que eu dava aula, até lá em Santos. Para quem não sabe, a Mari foi minha aluna lá em Santos, lá na Unimes. E eu lembro que em algum momento alguém, né, nessas conversas, né, falou assim, mas geneticista não cura, né? Aí, o que você vai querer ser? Quero ser cardiologista. Quando você curar uma hipertensão, você volta para falar comigo, porque na verdade a gente maneja todas essas condições, né? Nem apendicite se cura. Você arranca o apêndice fora, né? Claro, você tira o paciente da crise, mas eu quero dizer, muitas dessas condições, né? Você vai ter os manejos, e nas doenças genéticas isso também é realidade. É claro que a gente tem algumas doenças que você vai ter terapêuticas específicas, quando a gente fala de reinato metabolismo, as terapias de reposição enzimática, hoje quando pensa na questão das terapias gênicas para algumas condições e tudo mais, mas toda a questão de estimulação global do paciente, tudo isso também é tratamento, né? E o tratamento das questões secundárias relacionadas à síndrome. Quer dizer, se a pessoa com síndrome de Down está com hipotiroidismo, vai tratar a tireoide, né? Então, assim, todo esse manejo, ele acaba sendo importante também. Isso me lembrou muito um professor da época da graduação, que no auditório cheio ele perguntou, quem é que é saudável? E muitas pessoas levantaram a mão, mas você usa óculos, você não tem miopia, você se considera saudável? Mas a lembrança, né, que saúde não é ausência de doença, é um estado de bem-estar aí, físico, psíquico, biosocial, enfim, tem outros pontos que estão envolvidos aí entre a questão do que é saúde e o que é doença. Por isso que a gente usa tanto o termo condição, né? Parte de si. Perfeito. Bom, gente, a gente está se aproximando da reta final aqui do episódio. Eu queria ver se alguém quer completar alguma coisa, fazer algum comentário. A gente discutiu aqui e a gente tá longe de fechar tudo que o médico geneticista pode fazer, né? A gente não chegou nem a discutir mais a fundo a questão de médico geneticista na reprodução, médico geneticista como laudando testes somáticos, né, de oncologia ou hematologia, e aí vai longe, né? Então, realmente, né, a gente ainda está longe de responder a primeira pergunta que você fez, né? Assim, o que é, né, ou qual é estritamente a questão da genética médica. É uma especialidade médica, mas que tem, assim, as ramificações inúmeras. Sabe que eu vou te falar que assistindo o episódio de 2017, eu acho que ele te respondeu essa pergunta muito mais na lata do que hoje com a experiência que a gente tem, né? Porque, de fato, eu acho que existe essa complexidade, né? Mas eu diria que ele fez uma pergunta retórica, porque é o mote para todo o podcast. Em cada episódio você vai descobrir mais um pouquinho sobre o que o médico geneticista faz. Perfeito. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Tê, onde que as pessoas te encontram nas redes sociais? Ou se elas quiserem te conhecer um pouco mais, saber um pouco mais de você? Vocês podem me encontrar no @genética com vida.
Então, essa integração entre genética e vida faz parte da minha trajetória, do meu discurso. E lá a gente pode conversar, enfim, a gente pode trocar ideias sobre trabalho, sobre atendimentos e, enfim, conteúdos relacionados à educação, que é a minha paixão. Perfeito. Henrique? Meu perfil é @henrique.genética. Vocês podem ver lá alguma coisa também sobre genética. E Mari, se as pessoas quiserem te encontrar? Eu ainda tô planejando aí o Instagram profissional, mas pro próximo episódio, assim, pros próximos episódios. Março teremos. Março teremos. Teremos uma Maria.genética. Provável. Tá bom. Bom, pessoal, aqui é Rodrigo Fock. Vocês podem me encontrar nas redes sociais em @dr.rodrigofock, doutor.rodrigofock. E vocês podem encontrar também o GeneCast em genecast.podcast. Sigam a gente nas redes sociais. Agradecemos muito vê-los novamente. Para quem está voltando ao GeneCast, para quem está escutando ou nos assistindo pela primeira vez, é um prazer tê-los aqui. Espero que vocês gostem do projeto, espero que vocês nos acompanhem aí ao longo dessa temporada e até breve.